Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é sobre como nós funcionamos, as nossas crenças, as nossas mudanças, né? E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como que nós deixamos as coisas acontecer com a gente, como que a gente chega em determinadas situações. Ei, Rita, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, boa noite. E, na verdade, hoje a gente vai contar uma história, né? Vamos contar histórias hoje aqui, né? As histórias nos levam a uma reflexão. Imagine, a primeira história de hoje é sobre a casa. Imagine que você tem uma casa muito linda e maravilhosa. Essa casa, ela tá cheia de móveis e os móveis não estão lá, essas coisas, não estão legais. Os móveis estão feios, envelhecidos, mostrando assim aparência de desgaste mesmo, né? Aqueles móveis sem graça. E o ambiente não fica tão legal com esses móveis. Mas a pergunta vem agora. Será que a casa perde o seu valor porque os móveis estão velhos e estão feios e estão estragados, estão desorganizados? Será que a casa perde o seu valor? E assim como a casa, EBR Conveniência, boa noite, seja bem-vindo. E assim como essa casa que é uma casa bem estruturada, que tem um acabamento incrível e que é uma casa bonita, ela não perde o seu valor por ter móveis fracos, móveis velhos, móveis feios, não é? A casa não perde o seu valor, ela continua tendo o seu valor. E olha que legal, quando a gente pega essa história e leva para a nossa vida, imagina que a casa é você. Você é a casa. Agora imagina que aqueles móveis feios, velhos, desagradáveis, são os seus pensamentos, são as suas atitudes, são as suas ações no momento. E aí você deve fazer uma pergunta: será que você perdeu os seus valores? Será que você perde o seu valor porque você está tendo nesse momento esses pensamentos, essas ações, esses comportamentos? Será que você perde o seu valor? Será? Ei, Marcelo, seja bem-vindo. Será que porque você está aí, nesse exato momento, fazendo algo que não é tão legal assim, sendo conduzido por coisas que você não acha tão certa, você perde o seu valor? Será que você fica diferente da casa, que mesmo estando com os seus móveis envelhecidos, desarmonizados, enferrujados, a casa não perde o valor? Aí eu pergunto, levando isso para essa metáfora, eu gostaria que você se perguntasse: será que você perdeu o seu valor por você estar pensando algo que não é tão legal assim, por você ter agido ou estar agindo de forma que não é tão legal assim? Vê, muitas das vezes a gente não para pensar sobre isso. Nós não somos as nossas ações 100%. Nós não somos os nossos comportamentos 100%. Nós não somos os nossos pensamentos 100%. Nós somos uma mistura de tudo. Mas nós somos, assim como a casa, algo que tem muito valor. E quando a gente começa a entender tudo isso, a nossa vida toma um novo rumo. Ela começa a ter sentido. Daí, tem uma outra historinha que eu quero contar para vocês, uma outra metáfora, que é do carro. Imagine que você entrou no carro, você comprou um carro e você vai fazer uma viagem.
E aí você entra no carro e você liga o carro, só que de repente você percebe que tem uns passageiros esquisitos ali no banco do carro, no banco de trás, e de uma hora para outra aqueles passageiros começam a falar assim para você: ei, mas onde você acha que você está indo? Ei, mas você não tem capacidade para fazer isso. Ei, você sabia que você não é capaz de dirigir esse carro? Você está dirigindo para qual lugar? E começa uma perturbação dentro de você, que vira um incômodo. Imagina você ter que dirigir escutando passageiros do banco de trás enchendo seu saco. E aí, levando isso, essa metáfora para você, imagina que esses passageiros sejam os seus pensamentos negativos. Aqueles pensamentos que acompanham você todos os dias e que faz você boicotar-se, faz você não conquistar seus objetivos, faz você sentir ansiedade, faz você, muitas das vezes, fazer coisa que você vai se arrepender. Percebe? Percebe como nós nos deixamos levar pelos nossos pensamentos, como se eles fosse alguma coisa, um passageiro que se ensocou dentro do nosso carro e que vai enchendo o nosso saco até lá, até onde a gente permitir. Porque imagina que você está dirigindo esse carro e essas pessoas começam a encher seu saco. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer é: ei, por favor, dá para você parar? Ou, por favor, eu vou parar o carro e você vai descer. O mínimo que você vai fazer é algo desse tipo. Isso se você for uma pessoa que tenha controle emocional. Porque se você não tiver controle emocional, aí a coisa se complica, né? Porque aí no mínimo você vai xingar, talvez você vai arrumar uma confusão, talvez vai ter até briga, né? E as coisas não vão ficar muito legais assim. Mas, e quando isso é levado para essa metáfora, para os nossos pensamentos, será que nós estamos preparados para dizer assim: basta, para? Ei, desce aí que eu não vou mais te conduzir? Será? Ou a gente está fazendo o papel de criança? Porque a coisa mais difícil na vida de um ser humano é adultecer. E o que é adultecer, Beth? É ser responsável por tudo que você faz e por tudo que te acontece de uma forma adulta. Mas o que é que nós, na maioria das vezes, fazemos? Nós agimos como criança. Como assim? Sabe aquele momento em que você chega em casa e se você é casado, a sua esposa fala qualquer coisinha e aí aquilo dói pra caramba em você, e aí você começa naquela lamentação, naquele resmungado, blá blá blá, mas eu trabalho muito, blá blá blá, mas eu fiz isso. Aí você começa a se justificar, fazer um monte de coisa para mostrar que você precisa e necessita que alguém te reconheça. Ou quando alguém fala qualquer coisa com você e de repente você se sente assim no poço, né? No fundo do poço, aquela pessoa, o vítima. Né? Eu estou falando homem e mulher, né? Qualquer ser humano. E aí começa: ai, 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 a vida é difícil, ai, você me maltratou, ai, não sei o quê. Sabe, essas coisas que a gente faz, que ser humano faz, não é coisa de um ser humano adulto. Adulto na idade, no registro, né? No documento é uma coisa, mas adulto no autoconhecimento, na autorresponsabilidade, tomando conta da sua vida, sendo você mesmo, é difícil, não é? Porque é muito mais fácil a gente se comportar como criança, deitar no chão, colocar as perninhas para cima e começar a chorar, a reclamar. Se torna um ser mimizento, que a gente fala, né? Que fica pedindo o tempo todo: alguém me cuide, alguém me zele, alguém me ajude. É como se você fosse uma metade e precisasse de outras pessoas para te completar. É lógico que se você começar a raciocinar, quando você era bebê, quando você era uma criança, você não sabia tomar conta de você, de verdade. Porque você não tinha ainda autonomia para fazer isso. E aí sim, naquele momento você chorava.
Você gritava, colocava as perninhas para cima, né? Fazia o escândalo até a mamãe ou alguém chegar e cuidar de você. Te dar água, te dar bebida, te dar um leite, te dar uma comidinha, te dar uma sopinha, trocar sua fralda, né? Por quê? Porque você não tinha autonomia. Só que inconscientemente o ser humano leva para a vida adulta essa mesma repetição, esse padrão de tudo choramingar, colocar as pernas para cima e se sentir pequenininho. Na verdade, nesse momento, não é o adulto que está falando, não é o adulto que está choramingando, é a criança do adulto. Por quê? Porque ali você está mostrando as suas emoções, não é? Você mostra, nesse momento, a sua fragilidade. E aí, para falar em emoções, eu trouxe também uma outra historinha, uma outra metáfora que diz o seguinte. Imagina, né, que ao sentir calor, que todo mundo sente, né, calor, você sentisse que é um calor insuportável e que é a pior coisa do mundo e que você se sente muito ruim por isso. E aí você começa a sentir um desespero total por estar com calor. E da mesma forma, imagina que você começa a sentir essa sensação de fogo, de calor, de desespero, de sensação insuportável, quando você tem algum tipo de emoção negativa. É como se você não tivesse condições de sobreviver. É como se o mundo fosse se acabar porque está muito quente, porque você vai morrer, porque está incendiando a sua vida. Então veja, muitas pessoas adultas não se conhecem, não se controla, não toma conta das suas emoções, não sabe como elas funcionam e qualquer descontrolezinho emocional, principalmente quando essa emoção é de muita raiva, quando a pessoa tem, por exemplo, medo, ela se desespera, como se ela estivesse passando por um calor insuportável. Ela não tem consciência de que ela tem condições de controlar essas emoções, de colocar um time nessas emoções, de trazer de volta o autocontrole e ter um direcionamento para a vida, saber como ela funciona. É muito importante, muito importante. Existem momentos em que as pessoas elas estão tão desesperadas com o foco no problema, na dor, que elas se esquecem que dentro delas existe solução para tudo. E é isso que faz as pessoas desmoronarem todos os dias. Ei, Patrícia, seja bem-vinda. Ei, JLD, seja bem-vindo. Boa noite. Hoje nós estamos falando aqui do valor que nós temos perante o que nós sentimos, perante o que nós emanamos, tá? Esse é o nosso tema de hoje, né? Comecei falando de uma casa que tem toda uma estrutura, que tem o valor, e dos móveis que estão estragados dentro dessa casa. E mesmo assim, essa casa não perde o seu valor. Ela continua tendo o seu valor. Não são os móveis velhos, sem vida, que vai tirar o valor da casa. Assim como não são os pensamentos, não são as emoções desequilibradas, não são as ações desordenadas que vai tirar o valor da pessoa. Então nós temos o nosso valor independente de onde nós estamos, independente da situação que nós estamos agora. Nós temos sim o nosso valor. Seja o problema que você esteja enfrentando, seja o pensamento que você tenha tido hoje. Oi, Lu, boa noite. Oi, Kai, boa noite. Então não importa. E aí, de repente, uma pessoa fala assim: Beth, mas como que eu vou fazer? Porque
determinada coisa aconteceu comigo em determinado momento, eu errei, eu fiz algo que não é legal e isso está me consumindo hoje. E aí essa pessoa começa a se autopunir, ela começa a não sentir mais prazer em fazer nada. 24 horas por dia ela só pensa naquele problema e automaticamente as energias dela vão baixando, ela vai baixando seus níveis vibracionais, ela vai baixando o seu nível de energia, seu nível de produtividade e ela vai apenas pensando naquele problema. Veja, ela começa a deixar de entender que ela tem um valor. Ei, Branquinho, boa noite, seja bem-vindo. Ela começa a deixar de entender que ela tem um grande valor e ela começa a ser apenas os problemas. Então, veja, é como se a casa bem linda, maravilhosa, deixasse de ter valor porque as pessoas estão olhando só para aquele móvel velho que tem dentro da casa. É uma analogia que a gente tem que pensar. Então, veja, a casa inteira fica destruída porque tem um móvel velho dentro dela? Não fica. Ela não perde o seu valor. E quando um corretor vem colocar valor nessa casa, ele não quer sequer saber o porquê daquele imóvel estar ali, porque não faz diferença. Assim como não faz diferença algo que você tenha cometido algum deslize, algum erro na vida, algo que você não acha legal, que você andou pensando, isso não tira o seu valor como ser humano. Ei, Loiva, minha linda, sumida, seja bem-vinda. Entende? Não tira o seu valor. Assim como você não encontra as respostas que você espera para você, não encontra a solução para os seus problemas, para a sua vida, logo fora de você. E muita gente se engana com isso. Acredita que acha as respostas no frasco de medicamento, que acha a resposta na terapia quando ela acredita que o outro é quem vai fazer uma mágica na mente dela. Ela se acha sem valor. Veja, não é a desorganização da casa que tira o valor da casa. A estrutura dela, como ela está de pé, é que tem esse valor. Assim como o ser humano, você tem um valor inigualável. Todas as pessoas têm um grande valor. Todas as pessoas têm um grande valor. A desorganização das emoções dessa pessoa, as dores que ela carrega, os problemas que ela enfrenta do dia a dia, que tenha sido causados por ela ou alguém causou e afetou ela, não quer dizer que ela perdeu o seu valor. E é isso que a pessoa precisa entender. Assim como chega pessoas e diz assim, eu vim aqui, é sobre isso. Ei, Kleber, seja bem-vindo também. Seja bem-vindo, viu, Diniz? Então a pessoa chega e fala assim, Beth, eu estou passando esse problema, eu sinto uma angústia muito grande, ela me perturba e eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar disso. As pessoas vêm com a ideia de que precisa se livrar de tudo. É como se ela precisasse pegar ela como se fosse um caderno e pegar uma borracha e apagar tudo o que foi escrito e ficar ali limpo de novo. Mesmo fazendo isso, você há de compreender que mesmo um caderno apagado fica as marcas, não é? Então, quando a pessoa vem com o problema para a terapia, ela tem que entender uma coisa, que ela não vai apagar nada, ela vai aprender algo
incrível que é conseguir, através da terapia hipnossistêmica, a gente faz um processo onde a pessoa vai conseguir entender que ela é um todo preenchida de pequenos pedacinhos, e esses pequenos pedacinhos são pequenas criancinhas dela mesma, guardada em vários lugares, que ela vai ter que olhar para cada um desses pedacinhos onde ela foi maltratada, ali ficou uma criança ferida, maltratada. Quando você não aceita uma situação que aconteceu com você, virou um outro buraquinho ali, um outro buraquinho, que é uma outra, é como se fosse outro pedacinho de você, outra criancinha que está ali chorando, com as perninhas para cima, gritando, esperneando. E ali você precisa ir lá e acolher tudo isso. E aí, de uma forma maravilhosa que nós utilizamos através da técnica, através das ferramentas. Eu vou tomar uma aguinha, gente. Ai, Jesus, tenha calma. Ai, gente, voltei. Eu ainda estou em fase de recuperação. Então, uma tosse de vez em quando ainda vem, uma dor de barriga todos os dias. O trem tá caminhando aqui, né? Mas ninguém merece. Ninguém merece a tal da Covid, né? Ufa, voltei. Então vem cá, vamos recapitular. Quando você olha para você com outro olhar, quando você entende que tudo o que você passou faz parte de você e que tudo isso serviu para construir o todo, o ser humano que você é, as coisas começam a mudar de figura. Você começa a sentir que vira uma leveza. Você vai tirando o saco pesado das costas. Porque parece, gente, que é algo assim, incrível. Todas as pessoas que vêm para mim, quando eu olho para elas na primeira sessão, no primeiro encontro, seja presencial ou online, hoje eu atendi o dia todo online. Branquinho, o Kleber tá falando que o celular dele quebrou e tal, e adicione ele lá no Instagram, melhoras, mestre, muito. Ah, eu senti que você sumiu, Kleber. Nossa, Kleber, eu não fiz uma live de 15 dias atrás porque eu estava mal. Semana passada eu fiz a live pela fé, como diz, e hoje eu ainda estou em fase de recuperação. Mas muito obrigada por você continuar aqui com a gente, tá bom? Então, as pessoas vêm e falam assim, Beth, eu quero me livrar disso, eu quero apagar, eu quero dar um jeito nisso. E aí, quando eu atendo essas pessoas, seja aqui, seja de fora, né? Eu atendo hoje pessoas do Japão, estou com um projeto aí, ainda falta dois encontros para finalizar, do Brasil, do Japão, né? De onde a pessoa estiver. Se ela fala português, ela vai me contactar e eu vou ajudar ela. Mas se ela fala outra língua, infelizmente eu ainda não melhorei. Melhoras também, não sabia que eu estava com Covid. Pois é, foi uma situação chata, né? Eu falo que é Covid, gente, mas eu não fiz o exame, sabe? Eu só tive todos os sintomas, aí não sei se foi H3, se foi... Eu não sei o que é isso, eu sei que é muito ruim, é um saco tá com esse trem, sabe? Mas eu não foco nisso, eu não olho nem sobre esses trem, fico focando nesse negócio aí, porque a gente fica entrando numa noia e eu faço o contrário, sabe? Eu vou meditar, enquanto eu estava de Covid, porque vocês não participaram das outras sessões, eu falei sobre isso. Enquanto eu estava mal, eu ficava meditando, eu ficava alinhando meus chakras, eu sentava no meio da noite na cama e eu fazia uma respiração consciente.
Então eu passava a noite inteira acordada com uma garrafinha de água para não ficar forçando o meu corpo a tossir. Então assim, gente, são muitas técnicas que eu usei e que me fez sair do auge, do problemão, né? E aí cheguei, graças a Deus, agora nos restos, né? Mas se a gente foca no negócio, ele aumenta de tamanho. E aí é capaz que o negócio fica bravo, né, gente? Então vamos aprender que à medida que nós vamos evoluindo, nos autoconhecendo, nos conectando com a energia de alta frequência, nós também podemos, na hora que o nosso corpo sente algum problema de saúde, como um vírus como esse, a gente vai elevando a nossa frequência para ele ir abaixando a dele e a gente passa por cima disso, tá? Nada de medo, nada de pânico, é isso que eu dou conselho para vocês, é ir para frente. Viviana, seja bem-vinda, a Luana também, boa noite a todos vocês. E assim, gente, quem ainda não teve esse trem, faça de tudo para não ter, porque não é fácil, tá? A canseira que dá, a fraqueza e tudo mais, a pessoa tem que ser muito determinada para não olhar para isso, muito determinado, porque se a gente for fraco, a gente cai. Mas não tem que cair não, gente, vamos para frente, porque nós vamos nos unindo na fé, na energia positiva e a gente vai vencendo tudo isso, não é mesmo? E aí, voltando para trás, antes da Covid, nunca vi ninguém voltar para frente, né, Beth? Olha essa loucura aqui. Então, antes eu estava falando que quando as pessoas vêm para mim, seja presencial ou online, eu olho para essas pessoas, no conversar com elas no primeiro momento, a sensação é que elas estão carregando um saco de 50 quilos nas costas. Talvez aquele, sabe aquele pacote de cimento que a gente compra, pesado? As pessoas colocam aquele nas costas e lá vem elas, né? Cabisbaixa, ombros caídos, um peso, se sentindo pra caramba mal. E é engraçado que depois da primeira sessão, essas pessoas já começam a se levantar. O saco já vai ficando menor. E aí, quando chega na terceira, na quarta sessão, essas pessoas começam a sentir que o saco sumiu. Elas começam a ficar leves. Gente, é incrível isso. E um outro dia, uma pessoa falou para mim assim, Beth, essa mulher estava dessa forma outro dia. Ela parecia que carregava um trator nas costas. E agora eu a vejo caminhando como se nada tivesse acontecido. Ela parece que cresceu de tamanho. Isso é maravilhoso, gente. Hoje eu comecei um processo novo com uma pessoa. É verdade mesmo, não estou muito bem. Ou eu sinto muito. E eu compreendo você. Eu compreendo você. Ei, Carol, seja bem-vinda, boa noite. E aí, gente, acontece algo mágico. Hoje, eu recebi uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim, será que vai dar certo para mim? Eu sou uma pessoa que não acredito em muitas coisas. Ei, Aninha, boa noite também, seja bem-vinda. E eu falei assim, como assim? Ah, eu sou uma pessoa que não acredito mais em nada. Aí eu fiquei pensativa um pouquinho, olhei para ela e falei assim, como não em nada? O que é não acreditar mais em nada? E aí ela foi colocando para fora. Enfim, ela acredita? Sim. Só que de tanta decepção, de tantas pancadas, ela acha que ela não acredita mais em nada. Mas por quê? Porque ela coloca a expectativa lá fora. Ela coloca a crença lá fora. Ela coloca a resolução do problema dela lá fora, na mão dos outros. E depois que a gente fez 1 hora de processo, eu perguntei para ela, e aí, como é que você está agora? Ela falou, nossa, parece que eu tirei um peso das costas. Eu estou me sentindo muito bem. E olha, eu tenho certeza que esse processo vai ser incrível para mim. E isso me deu uma paz, uma alegria tão grande. Eu perguntei assim, e agora, de 0 a 10, o quanto você está comprometida em resolver?
em assumir novamente o controle do barco da sua vida na sua mão. Ela falou: nossa, eu acho que é 200%. 200%. Porque eu perguntei de 1 a 10, gente. A pessoa falou 200%. Isso é lindo demais. Por quê? Porque significa que a cada momento eu vou ajudando uma pessoa, que vai ajudando uma outra pessoa, que vai ajudando mais pessoas. E uma outra pessoa falou comigo algo incrível. Ela vai finalizar o processo semana que vem. Nós vamos fechar o pacote dela. E olha, um pacote de 4 sessões de terapia para uma pessoa que chegou com um saco de 50 quilos nas costas. E ela falou assim: Beth, nossa, a gente vai finalizar semana que vem. Mas se finalizasse hoje, eu já estava de boas. Eu já estava de boas. Eu fico muito feliz por isso, gente. Beth, você continua ótima, Beth. Inspiração. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada. Então, deixa eu dizer uma coisa para você de novo. Para quem chegou na live agora, que está vendo a gente bater papo aqui, não pegou o início, deixa eu dizer uma coisa para você. Independente dos móveis que estejam dentro daquela casa, se são móveis velhos, feios, desorganizados, a casa não perde o valor. Assim é você, ser humano. Assim é você, querida pessoa que está aqui comigo. Não são seus problemas que tiram o seu valor. Não é os seus pensamentos. Não são as suas decepções. Porque muitas das vezes as suas decepções estão com você agora porque você foi generoso, você foi generosa na expectativa. E o nosso maior erro é colocar expectativa no outro, porque o outro a gente não controla. Nós controlamos uma única coisa nessa vida, nós mesmos. E muita gente larga a mão, não controla a si próprio. E acredita que uma gotinha, um comprimido, uma injeção vai controlar. Mero engano, não vai. E aí, gente, tem uma coisa incrível, que muita gente tem a dor. E muita gente tem resistência. E acontece algo mais, assim, incrível ainda, que se você tem uma dor 10, sua resistência é 10, o resultado do seu sofrimento vai ser muito maior. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, se você tem uma dor 10 e se você resiste naquela dor em 10, você vai ter um sofrimento 100. Olha como isso é sério. Então, os nossos problemas emocionais, eles não são, de certa forma, impossíveis de ser resolvidos. Nós só precisamos tomar consciência e aprender como abaixar a resistência e logo, mesmo o problema continuando, o nosso sofrimento vai zerar. Isso é lindo demais. E isso a gente só consegue depois que a gente toma consciência do que é a terapia hipnossistêmica. E é por isso que os resultados das pessoas que eu ajudo com esse tipo de terapia é rápido. E sabe por quê? Porque eu não tenho medo de entregar para a pessoa as ferramentas, o caminho que vai fazer com que ela deixe de ser aquela criança
e ela adulteça, e ela fique de pé, e ela toma conta da sua criança, e ela caminha, e ela resolve, porque não sou eu que vai conduzi-la, é ela própria que vai ser conduzida com as próprias pernas. Eu estou aqui para ser um guia, para ajudar essa pessoa, mas eu não tenho a pretensão de me colocar num pedestal e dizer que eu sou incrivelmente melhor do que ninguém. Não existe isso. E eu também não estou aqui para pegar as pessoas que eu acompanho, os meus clientes, e fazer com que eles sejam meus reféns. Tipo, ai, você tá bem melhor agora, não é? Mas se você sair de mim, você vai cair. Gente, isso é dependência. E segundo o meu mestre, o médico, o doutor, que eu admiro muito, o doutor Fernando Freitas, quando eu faço isso com alguém, quem precisa de terapia sou eu. Porque eu estou criando simbiose em cima do meu cliente. E toda simbiose é doença, precisa ser tratada. É uma disfunção. Então veja, olha que lindo isso. Quando a gente entende isso, tudo fica incrível. Aí, Beth, mas aí você é terapeuta, você ganha das pessoas, elas que pagam o seu sustento. Se você resolve a vida delas rapidamente, como é que você vai se sustentar? E aí eu pergunto para você, meu Deus do céu, que escassez é essa na cabeça das pessoas? É uma escassez do tamanho do universo. Porque se eu, Beth, por dia, tenho condições de atender 5 pessoas, eu não gosto de atender 5 pessoas por dia, todos os dias. Eu tenho intervalos entre uma e outra e eu atendo no máximo 5 pessoas por dia. Certo? No máximo. Porque você entrega mais do que é combinado, Beth. Você é a Neymar da terapia e da inteligência emocional. Muito obrigada, meu querido. Ei, Rô! Seja bem-vinda, Rosângela. E aí, gente, existe algo incrível que o Dr. Fernando nos ensina, que é entender que não existe escassez. E se não existe escassez, eu não tenho que amarrar o meu cliente para ele receber o que eu tenho para entregar a ele em conta-gotas, sabe? Eu não preciso entregar para ele a resolução da vida dele em conta-gotas. Eu entrego logo tudo e tá tudo certo. Ai, mas aí ele fechou esse pacote contigo e aí ficou ótimo e aí foi embora e aí como é que você vai pagar suas contas? Gente, é aquilo que eu falei. Isso é mentalidade doente de gente escassa. Porque veja, quantos milhões de habitantes tem nesse nosso Brasil? Só do Brasil. Hoje eu estou atendendo gente de fora do Brasil. Hoje eu estou atendendo pessoas de outros países. Então veja, só do Brasil. E eu não cheguei a atingir 0,01% de pessoas ainda. Então, como é que vai acabar, minha gente? E todas as pessoas que eu ajudo me traz outra, me traz outra, me traz outra, me traz outra. Olha que coisa mais linda. A ideia é, quanto mais gente eu ajudar, quanto mais pessoas felizes, mais o mundo fica bonito, mais a saúde mental aumenta, mais tudo fica perfeito. Ai, Beth, mas aí será que você e seus amigos terapeutas vão sarar todas as pessoas do planeta e aí vocês vão viver de quê? Meu Deus do céu, quantos milhões de anos falta para isso? E se Deus abençoar que a gente consiga essa proeza, assim, gente, eu sou uma pessoa muito aberta e multipotencial. Eu desenvolvo outras habilidades, inclusive, se vocês não sabem, eu sou multipotencial. Eu sei cuidar de pessoas na área da estética, eu sei cuidar das pessoas no processo de capilar, desde terapia capilar até um corte de cabelo, coloração e tudo que vocês imaginar. Eu sou uma pessoa que amo o mundo das vendas, então quem é vendedor não fica sem trabalho, não é verdade, gente? Então veja, por que eu estou hoje no mundo da terapia? Porque aqui eu tenho uma missão de melhorar a vida das pessoas, meu Deus do céu! E com toda a minha bagagem, com todas as minhas experiências e com o meu dia a dia ajudando pessoas, a minha vida está ficando cada dia mais linda. Ei, Alisson, ei, Dorinha, sejam todos bem-vindos. Realmente, conheço profissionais na área da beleza que dão cursos, mas nunca repassam o conteúdo 100%. Ai, Ana, nossa, uau, muito obrigada por você falar isso. Gente, é incrível isso que a Ana falou. Meu Deus do céu, vou printar. Gente, eu vim dessa área. Eu tenho profissionais da área da beleza em Minas,
aqui no meu estado, no Pernambuco, que eu ajudei, que eu ensinei, que eu fiz essas pessoas virar profissionais. E eu nunca escondi nada dessas pessoas. Eu busco entregar tudo e um pouco mais. Sabe por quê? Porque dentro de mim não tem escassez. Então, quando a pessoa é escassa, ela entrega metade, ela dá um pouquinho, porque ela vive no mundo do materialismo. Ela vive no mundo do que, se eu abrir a mão, eu morro de fome. Não é assim que a vida funciona. A divindade que habita em mim, habita em você, é abundante. E quanto mais a gente usufruir, quanto mais a gente doa, quanto mais o nosso cálice transborda, mais ele enche, 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 enche. É como uma fonte sem fim, tá? E o que acontece é que as pessoas não entendem isso. É que a maioria dos seres humanos não entende isso. E é por isso que nós temos as guerras que nós temos. Porque, assim, é um darwinismo terrível. É o mundo newtoniano. É meu e é meu. Eu tenho que arrancar do outro o tempo todo. De todas as formas. Porque senão, a pirâmidezinha de Maslow, onde a gente nunca sai, eu preciso sobreviver. Eu tenho que ter casa, comida e apartamento, como diz o professor Hélio Couto. Se a gente só olha para isso, tá ruim, viu? Dá ruim mesmo. Experimenta vocês mudar. Experimenta você a valorizar você 100%. Experimenta você a se autoconhecer. Experimenta você a entender que você não é uma banda de uma laranja, você é uma laranja inteira. Colocaram tanta coisa ruim na nossa cabeça, tanta mentira, que a gente fica proferindo isso, colocando para frente dia e noite. Nós não somos metade, principalmente em relação ao casamento. Existe uma ideia idiota que é assim: eu sou uma metade e tenho que encontrar a minha outra metade para me completar. Não, é por isso que não dá certo. Nós precisamos entender, ser humano, mulher, homem, menino, tudo, é que eu sou inteira, eu me cuido, eu me controlo, eu me organizo, eu me sustento com as minhas emoções e eu transbordo para o outro. O outro é completo, também perfeito e tal. Nós nos unimos e formamos dois inteiros. Quando nós formamos dois inteiros, cria-se uma grande bola ao redor de nós que vai preenchendo com outras bolinhas também inteiras, que são os nossos filhos. E a gente, nesse conceito, nessa ideia, a gente começa a criar filhos com um conhecimento incrível de que eles são completos. E se você é completo, você não precisa ficar esperando, mendigando que o outro te preencha. Assim como também você não fica sendo cobrado internamente porque você precisa preencher o outro. Você tem que ajudar esse outro a ir buscar, através de um processo terapêutico, se autoconhecer para se preencher sozinho. E aí a vida vai ficando mais leve. Então fomos criados nessa ideia de que falta, necessita, é impuro, é incompleto, é escasso, não tem para todo mundo. Então é a lei da selva. Eu tenho que arrancar do outro. E nem na selva é tão ruim assim, né? Porque veja na selva, a leoa, porque quem acredita que leão mata, a caça tá muito enganado. Leão não faz nada. A leoa é quem caça, né? A leoa caça, os leões se alimentam e pronto. Ninguém fica vendo lá na selva os animais desesperados matando os outros dia e noite, fazendo ali uma pilha para guardar, para congelar, para morrer de fome, não é isso? A natureza nos ensina tão lindamente como viver e a gente aprende tudo errado. Olha só como é incrível, né? A gente entende tudo errado. Isso é porque nós vivemos num sistema. Hoje eu até falei também com uma pessoa que eu ajudei sobre a questão da gente não ser ensinado a receber, a entender as perdas. Quem de nós foi ensinado a receber, a encarar, a aceitar perdas? Ninguém.
A gente foi criado assim. Você tem que ser o vencedor, você é o herói, você que cresce, você que não sei o quê. Olha se não é desse jeito. Aí quando a gente perde qualquer coisa, o que é que acontece? Vira uma criança, cai no chão, coloca as pernas para cima e vai gritar, não é? Então, não adulteceu. Fica um adulto na idade, no tamanho, no físico, mas mentalmente é uma criança. Não é, Ana? E o pior de tudo, de uma selva, pior do que a própria selva. Porque lá na selva também existe limite. Não é? Olha isso, que incrível, né? Precisamos tomar consciência disso. Por isso que minhas lives é algo assim que às vezes eu tenho até medo, né? Porque eu rasgo os véus aqui. Mas é para poder abrir a mente de quem está por aqui. Se eu consigo em cada live despertar uma pessoa, já fico feliz por isso. Porque é uma missão também, né? A gente vai tendo missão. Cada dia mais, cada dia mais. Então, minha gente, faça o que você puder para curar as suas dores emocionais. Invista em você. Eu digo uma coisa para vocês. Tudo o que eu investi em mim, eu não me arrependo, uma vírgula. E olha que eu tive que fazer escolhas. Eu tive que fazer escolhas do tipo, eu não posso comprar roupa durante um bom tempo. Eu não posso trocar de carro, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu fui colocando na minha planilha coisas que eu tinha que tirar porque não é valores para mim, não me construía em nada, para investir naquilo que me construía. Eu não me arrependo. Não me arrependo de ter investido em cada treinamento 4 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil. Não me arrependo. Eu não me arrependo de ter ficado passando mal um tempo desse lá atrás. Eu estava passando mal. Eu não me engano, eu estava com não sei se era dengue. Foi depois que eu tive chikungunya, eu tive uma outra coisa lá. E eu fiquei de febre assistindo um treinamento inteiro, o dia inteiro. O dia inteiro, de 7 da manhã a 10 da noite, eu assisti. Todo o treinamento. Porque era importante para mim. Aqui o predador mata a própria espécie. Uau! Falou tudo aí, hein, Marcelo? Falou tudo. Falou tudo. É verdade. É terrível isso. Carol, eu tenho até pavor de gente que diz o mundo é dos espertos. Dá a impressão de que a pessoa vai passar a perna a qualquer momento. Carol do céu, não é nem a impressão, né? Se a gente abrir um pouquinho mais as vistas para enxergar, é isso que vai acontecer, não é? Infelizmente. É o mundo dos reptilianos. E vocês podem pesquisar mais um bocado sobre isso, eu não vou me aprofundar. Mas é o mundo dos reptilianos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E aí, como eu falei hoje para vocês, eu entrego, meu processo de ajuda uma pessoa, de transformar uma pessoa com as minhas terapias é breve, né? Muito, muito, muito difícil, a pessoa precisa de mais do que 4 sessões e resolve os seus probleminhas. E eu fico muito feliz por isso, porque essa pessoa me traz outra, que me traz outra, que me traz outra, e a vida vai me trazendo outras e outras, e eu prefiro assim, porque eu vou cuidando de um monte de gente. Porque se for para eu ficar com uma pessoa 10 anos, sugando essa pessoa, porque parece que eu vou morrer de fome se ela for embora, eu mudo de profissão, vou fazer uma outra coisa. Porque tem a ver com os meus valores. Olha como é lindo quando a gente se autoconhece. Quando a gente entende que a gente tem valores. Eu particularmente aprendi e aprendo muito com você. Louvo a Deus pela sua vida. O que aprendi com você foi um divisor de águas da minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Meu Deus, Ana, tu quer me fazer chorar? Ana, eu ainda estou me recuperando, hein? Eu ainda estou me recuperando, Ana. Olha, eu estou frágil, hein, Ana? Meu Deus do céu, Ana.
É muito lindo isso. Eu sei que isso é verdade, Ana. Eu sei que isso é de coração. Eu sei o que você está falando. Eu acho isso incrível. Eu tenho um depoimento de uma pessoa que eu atendi fora do país. E quando eu terminei de atender ela no outro dia, ela falou assim: eu nunca mais tinha dormido. E ontem, Beth, muito obrigada. Ontem eu tive sonhos. Gente, Ana, vocês não têm noção como isso é lindo. Cara, isso é incrível. Eu amo isso. Eu sei, Ana, é verdade. Gratidão, meu amor, também. Muita gratidão. Muita gratidão. E você me emocionou. Ai, Jesus. É assim mesmo. Costuma, no meio do processo com os meus clientes, a gente fica emocionado juntos. É normal. O Dr. Roberto, meu professor, ele diz assim: lágrimas são suco de gente. E quando a gente chora, não é porque a gente é fraco. É porque a gente entrou em sintonia com o outro. Nós fizemos uma conexão tão profunda que a gente se emociona junto. E isso é tão lindo. É tão puro, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Meus atendimentos hoje foram tão bons que eu estava dizendo para o meu marido hoje de tarde, na hora do lanche, que eu paro tudo e vou lanchar, né, com a minha família. Olha que honra, né? Eu fico muito feliz por isso. Eu tenho essa... Gente, essa riqueza. Quantas pessoas se levantam às 4 da madrugada para pegar um ônibus, para ir para um trabalho e muitas das vezes chegam em casa às 10 horas da noite. Eu honro a vida dessas pessoas. Mas eu também honro muito, eu agradeço muito a oportunidade que Deus me deu de chegar onde eu cheguei, para conhecer o que eu conheci e para estar hoje onde eu estou. Meu Deus, que lindo. Quantas vezes eu nem tive tempo de almoçar? Quantas vezes eu nem jantei? Quantas vezes, gente do céu, eu nem conseguia lanchar? E olha hoje, Deus me presenteando com coisas lindas. E aí eu parei, fui lá fazer o lanche, né? E eu falei pro meu marido assim: meu Deus, hoje eu estou tão feliz que eu estou feito um pássaro. Sabe quando você se sente um pássaro, livre, voando, feliz? Porque você conseguiu ver a felicidade na outra pessoa. Porque você conseguiu ajudar a outra pessoa ao ponto dela chegar e sorrir. Quando ela chegou carregando o saco de 50 quilos nas costas. É muito bom, não é? E na verdade eu não consigo explicar com palavras para vocês, porque tem que ser sentido. Eu vou deixar aqui um pedacinho de um livro que eu escolhi para vocês, que fala o seguinte: desenvolver-se, contudo, não significa estar livre de obstáculos. Como você já deve bem saber, esse processo nunca é tão linear e perfeito ao ponto de não causar sofrimento com a interferência de vários fatores contrários ou limitantes. Realizar-se plenamente é um objetivo difícil de ser atingido, pois inclui o enfrentamento de diversas crises. Portanto, para se desenvolver, também é preciso algumas transformações difíceis, porém, sempre em função de uma maturação final. Então, veja, quando a gente quer mudar, quando a gente deseja se transformar, a gente tem que entender que nossa vida não vai virar um mar de rosas e que tudo vai ficar perfeito e que você vai viver aquela vida. Que foi, bebê? Ai, gente, só me... Chegue. A minha gatinha apareceu aqui e deu um tapa no ventilador. Ela assustou ali. E aí, quer dizer que a sua vida agora vai ficar perfeita, nada mais vai acontecer de ruim com você, tudo vai ser a mil maravilha. Não é isso, gente. Se autoconhecer é você ficar preparado para enfrentar todos os obstáculos, todos os problemas, tudo que vier
daí para frente de outra forma. Porque você vai ter autorresponsabilidade. Ei, Célio, seja bem-vindo, boa noite. Porque você vai se colocar como adulto em todas as situações. Porque você vai deixar de criar expectativas altíssimas em cima dos outros. Porque o nosso maior erro é esse. Encontra alguém, às vezes um amigo, uma amiga, e a gente coloca todas as nossas expectativas nessa pessoa, que ela é a salvadora da pátria da nossa vida, e essa pessoa muitas das vezes não tem essa capacidade ainda, ela não tem condições de te dar isso, e ela não vai te dar isso, e você faz o quê? Se decepciona. Você sofre com isso. Você fica no chinelo, como diz. Mas a culpa não é do outro, a culpa é sua, porque você não tem que determinar a sua vida na mão de outras pessoas. A outra pessoa, ela tem que se sentir também completa, percebe? Naquilo que eu falei sobre o relacionamento, assim é a vida. Então, quando eu me sinto completa, inteira, eu encontro uma outra pessoa, um colega de trabalho, não sei o quê, eu olho para essa pessoa também como ela, uma pessoa inteira. Juntos, nós podemos fazer algo incrível, mas sempre entendendo que eu só posso dominar o barco da minha própria vida e ela o dela. E que quando eu largo mão, eu fico igual a música do Zeca Pagodinho, a deriva, né? Deixando a vida me levar, então eu vou para qualquer lugar, então qualquer coisa serve. Nós precisamos dizer todos os dias o que nós desejamos, como, para onde nós estamos indo, qual é o nosso objetivo, o que nos preenche, conhecer como nós somos, como nós agimos, como as emoções vibram em mim, como as emoções de dor mexem com o meu fisiológico. E aí o Bruce Lipton traz algo incrível pra gente, né? Quando ele fala lá na biologia das crenças, que nós somos afetados em todas as nossas células. Olha que incrível isso. E quando ele mostra que uma pessoa que desenvolve câncer é porque os sentimentos reverberaram em todas as células. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por uma decepção ela não se equilibrou, ela vibrou tão negativamente em suas células que desenvolveu determinados problemas de câncer. E daí ela vai lá no mundo da química, se envenena toda de química e tal, parece que melhorou aquilo, mas ela apagou um fogo superficial, as brasas continuam. Na hora que ela tem uma nova recaída, aquilo volta a criar fogo, chama, e lá vem outro problema. Quem nunca conheceu ninguém que passou por isso? Vai lá, cura isso, depois volta, vai lá, cura de novo, volta de novo. É porque, gente, curar na parte física não funciona. E só quando a gente estuda muito profundamente é que a gente entende isso. E graças a esses cientistas, nós estamos vendo as coisas mudarem. O Bruce Lipton, ele é professor de universidade de médicos, porque ele é um biólogo. Todo médico estuda biologia fortemente, né? E ele mostrou, através dos seus experimentos, feitos no DNA e feito na célula, na membrana que recobre as células. E ele mostra isso através de estudos, que é nas células que está os nossos, a materialização de tudo, seja positiva ou negativa. Então, quando a pessoa pensa em algo incrível, positivo e tal, reverbera nas suas células e aquilo se realiza. Assim como quando se pensa negativo, sente, vibra e cria problemas. E é muito sério, né? E a gente precisa saber disso. Porque quando a gente... Não, chegue. Mas é impossível, viu? Tá ali dando soco no ventilador. Então é isso que a gente precisa compreender. A gente passou aqui uns minutinhos, né? E eu não sei ainda como a live não caiu.
Eu quero agradecer a companhia de vocês. Espero ter acrescentado uma vírgula na vida de vocês e isso para mim já é incrivelmente maravilhoso. Meu dia hoje já foi maravilhoso e se eu puder ter contribuído ainda durante esse dia, essa noite, com uma vírgula na vida de vocês, eu já fico ainda mais feliz e grata, porque eu já estou muito feliz e grata por hoje. Que Deus abençoe vocês. Muita luz na vida de vocês, que haja uma chuva de positividade, de saúde, de paz, de alegria, né? Que essa noite vocês possam ter um bom descanso, que vocês possam se conectar com algo incrível que tem dentro de vocês, que nada mais é do que a força do Criador em cada um, e que você amanhã tenha um dia abençoado, iluminado, cheio, muito cheio de positividade, de coisas boas. E se vier algo que não está tão planejado, tão pedido, tão sonhado, que você esteja desperto, de pé, adultecida para resolver, tá bom? Que Deus abençoe. Oh, meu anjo, oh, Solange, você chegou tarde hoje, meu amor. Semana passada você participou de tudo, não foi? Mas não tem problema não. Semana que vem, no mesmo horário, nós estaremos juntos aqui de novo. Gratidão, viu, Ana? Gratidão a todos vocês, que Deus abençoe. Uma paz imensa no coração de vocês, muita luz. Uma feliz noite, um grande abraço. E se você ainda não me segue, vai lá e comece a me seguir. Se você tem algo que deseja comentar, ir lá nos posts e comentar, me ajuda fazendo esse movimento aí no Instagram, que é para quando a gente for fazer as lives, vir mais pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá? Beijos, amo vocês e até a próxima.